Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente para nós compartilharmos algo da parte de Deus com você. Eu quero fazer um convite muito especial. Se você não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo aqui embaixo, em algum lugar você pode clicar e inscrever-se. Não se esqueça, do ladinho você pode apertar num sininho para que quando nós estarmos compartilhando alguma coisa nova, possa você ser notificado e assim chegar até você. Eu quero conversar contigo hoje sobre o medo de gigante. Eu sei que todo mundo tem, ou se não tem, poderá ter de alguma dificuldade que se tornou tão grande que foi um gigante que botou medo. Eu quero falar contigo nesta hora. Eu quero compartilhar contigo sobre gigantes que amedrontam a nossa vida e nos tornam impotentes e muitas vezes fazem com que a gente possa não alcançar nossos objetivos e alcançar tudo aquilo que Deus separou para a nossa vida ou nos impede de nós vivermos uma vida abundante. Deixa eu compartilhar contigo uma experiência que eu vivi. Alguns anos atrás, eu precisava muito tirar a carteira de motorista. Precisava muito. E tentei tirar a carteira de motorista de moto, que obviamente era a que eu mais precisava. Tentei uma, duas vezes, rodei. Fui tentar posteriormente de carro. Tentei uma, duas, creio que eu acho que foi uma terceira vez. Fiquei muito desanimado, pois não conseguia evoluir, não conseguia alcançar esse objetivo que era tão fundamental, dependia meu trabalho disso, e frustrado. Um dia eu saí da autoescola, depois de ter rodado, e caminhando, eu perguntei, meu Deus, o que está acontecendo? Aquilo se tornou um gigante tão forte que me botava medo, eu não conseguia alcançar esse objetivo que era tão importante na minha vida, e eu sei que isso é algo que é fundamental, hoje é natural para todos nós. Eu dirigia moto, dirigia carro, porém, infelizmente, na hora da habilitação, eu não conseguia fazer isso. Numa ocasião, eu estava fazendo autoescola e um professor comentou comigo algo. Ele disse, cara, você precisa tirar esse gigante que está te colocando medo. Tem algo que está colocando medo e que você torna uma coisa tão pesada. O ato de você dirigir é tão prazeroso, mas parece que você está amedrontado. Naquele momento, quando aquele homem me falou aquilo, desceu um estalo na minha mente e foi como se Deus tivesse clareado tudo o que estava acontecendo comigo. Eu criei um gigante e esse gigante, ele estava fazendo bloquear tudo aquilo que eu sabia. E ele dizia para mim, você não vai conseguir. Lembro que eu saí do carro e, dirigindo-me ao meu trabalho, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos este gigante. E eu sei que o Senhor pode me ajudar a derrotar ele. O Senhor me deu ferramentas, o Senhor me deu habilidades. E eu quero, em nome de Jesus, derrotar este gigante. O Senhor ouviu minha oração, me deu coragem e eu venci aquele gigante. Muitas pessoas passam experiências muito parecidas com a que eu passei. Talvez não da dificuldade, talvez de tentar tirar uma carteira de motorista ou em outras áreas da sua vida. Circunstâncias que evoluem ao ponto de se tornar gigantes que oprimem, colocam medo, não deixam a pessoa se dar bem. Talvez a pessoa, ela sabe fazer as coisas, mas infelizmente não consegue desenvolver seu potencial. Deixa eu olhar para a palavra de Deus contigo. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Israel, eles enfrentaram um gigante que era algo que colocava medo não em uma pessoa, era algo que escravizava uma nação. Um homem de uma elevada estatura estava botando medo em todo Israel. A palavra de Deus, ela nos mostra que Davi, ele ainda estava no início da sua vida, ele era um jovem, adolescente para jovem, e ele dirigiu-se a encontrar seus irmãos. E ele encontrou uma cena que estava fora do comum, o exército de Israel com medo de um homem. E ele se preocupou com aquilo. Na verdade, ele se perturbou no coração com aquela circunstância. Como pode
nós servimos a um Deus tão poderoso e todo mundo com medo de um homem. Ele indaga o que está acontecendo, conversa com alguém e ele vai falar com o rei. E eu quero ler esse texto contigo, está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17 e o verso de número 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Note bem a expressão que Davi usou. Não desfaleça o coração de ninguém. Ou seja, parem de colocar medo no coração de vocês. Eu gostaria que ninguém mais a partir desse momento tivesse com medo no coração. Veja só, um jovem, um adolescente, consegue criar coragem no coração que estava faltando a muitos homens experientes de guerra. Quando ele falou aquilo para Saul, Saul não acreditou nele. Por quê? Porque Saul estava olhando só para o gigante. Davi, quando chegou naquele lugar, o olhar dele não estava preso no gigante. O olhar dele estava preso em outras coisas, em conquistas que Deus tinha lhe dado, no trabalho que ele tinha. O olhar dele não estava preso naquela circunstância, naquela dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue vencer problemas porque o nosso olho está preso naquilo que está nos colocando medo, naquele obstáculo para nós não chegarmos adiante. E aquele obstáculo de pequenininho, ele vai evoluindo, daqui a pouco ele fica grande e se torna um gigante que nos amedronta e nos aprisiona. Porque todo o processo de medo, ele quer aprisionar a nossa mente para que a gente não veja soluções. Claro que Saul não levou fé em Davi no primeiro momento. Então Davi começou a compartilhar com ele experiências daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Milagres, circunstâncias que Deus tinha operado na sua vida de um simples pastor. E eram grandes conquistas. Davi tinha tido a experiência de vencer um urso, vencer um leão. Embora sendo um pastor, ele cumpriu com habilidades a responsabilidade que tinha sido dado para ele de cuidar e guardar das ovelhas. Sabe, o medo que é que a gente não olhe para as conquistas que nós alcançamos na nossa vida até aqui. Ele nos bloqueia. A gente só olha para aquilo que está na nossa frente, mas a gente não olha para trás. Toda a caminhada que a gente já teve, tudo aquilo que a gente já conquistou. E com certeza todos nós temos habilidades. E vencemos algum tipo de batalha ou até mesmo gigantes no nosso passado. Davi, ele mostrou para Saul que ele tinha condições, porque ele já tinha vencido outros gigantes na sua vida. Então o rei, diante da circunstância, toda tentativa é válida. Porém, interessante que pessoas com a visão presa no gigante, presa naquela circunstância, às vezes a visão dela fica limitada. E Saul tentou ajudar Davi. Saul tentou vestir ele com as roupas dele, as armaduras que ele tinha, as habilidades que ele tinha de homem de guerra. Davi colocou aquilo, Davi não conseguiu nem andar. Davi naquele momento olhou para Saul e disse: olha, eu nunca usei isso na vida, não é agora que eu vou usar. Eu tenho habilidades, mas as habilidades não estão dentro desta roupa, desta armadura. As circunstâncias que aparecem na nossa vida para nós fazermos, nós temos que procurar fazer elas com as habilidades que Deus nos alcançou. E quando Deus nos dá habilidades, Ele nos treina, nos capacita e Ele nos dá coragem dentro dessas habilidades. Davi, ele durante muitos anos tinha praticado acertar o alvo com uma funda. E foi o que ele usou. Ele desceu até o ribeiro, pegou 5 pedrinhas, tomou uma na mão, uma pedra lisa, e Deus dirigiu ele para ver algo que ninguém viu. O gigante, claro, olhou para Davi e começou a dar risada e até esbravejar em volta. Estão dizendo que eu sou um cachorro agora? Porque Davi parecia tão pequeno diante dele, diante da circunstância. Mas vejam que Davi,
não deixou se intimidar pela pressão psicológica da circunstância e ele deixou que Deus estivesse dirigindo ele. E quando Deus dirigiu ele, ele viu aquilo que ninguém tinha visto. Ele viu um espaço no meio da armadura do gigante. Ele viu uma oportunidade de Deus agir. Um pouquinho antes, quando Davi estava conversando com Saul, ele colocou para Saul que todas as vitórias que ele tinha conquistado eram em nome de Deus. E ele entendia que aquela batalha era uma batalha espiritual, era uma batalha de fé. Tem circunstâncias na nossa vida que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da inspiração de Deus, da graça de Deus, da presença, da direção de Deus na nossa vida. E ele desceu naquele vale, não com as suas forças, não confiando nas suas possibilidades, senão ele não teria ido, quem sabe ele teria ido de armadura. Mas ele foi crendo nas habilidades e que Deus estava com ele. E ele derrubou, através de uma pedra, acertando o gigante, numa parte em que o gigante não esperava, e eu acho que ninguém esperava. Deus pode dar graça para você vencer toda dificuldade, mas primeiro você tem que entender que você precisa da ajuda dele, da presença dele na tua vida. Você precisa da graça e a presença do Senhor na tua vida para quê? Para que você pare de olhar para o gigante e você comece a olhar todas as habilidades que Deus tem te dado, as condições que Deus tem te dado. Deus pode mostrar aquilo que Ele não mostrou para outras pessoas. E Ele pode mostrar que existem pedras nas tuas mãos. Ele pode mostrar para ti aquilo que os outros não viram. E através das habilidades que Deus deu nas tuas mãos, você vai conquistar. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega, para de olhar para a dificuldade. Confia em Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória e te dar graça. E você vai vencer e alcançar todos os objetivos para a tua vida. Deus te abençoe com a graça e a presença dEle.